Gostaria agora, para darmos continuidade ao segundo bloco, de convidarmos a senhora Lúcia Camini. Ela é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com foco em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Foi presidente do Sindicato dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul, secretária de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, atualmente é coordenadora geral de Estudos e Pesquisas sobre a Valorização Profissional na SAS do Ministério da Educação. Uma boa noite a todas e todas. Saúdo e agradeço à Undime por essa oportunidade de estarmos aqui, diversos representantes do Ministério da Educação, para contribuir nesse importante debate que a Undime vem promovendo sobre diferentes temas que hoje pautam a gestão nas redes públicas municipais. E nós entendemos fundamentalmente que esse tema da gestão de pessoas, ele se constitui hoje num grande desafio para os gestores e as suas equipes. Acho que é importante frisar da exposição que o nosso parceiro, que tem discutido conosco parâmetros de carreira e referenciais, o Carlos Eduardo já colocava aqui, nos dá a impressão de que o Brasil só começou a se preocupar efetivamente em definir parâmetros e definir critérios para que se possa valorizar os profissionais da educação a partir da redemocratização do país. E se nós analisarmos a história, nós vamos nos dar conta que, de fato, foi a partir da redemocratização do país que começou a também se definir percentuais constantes na Constituição sobre o grau de responsabilidade para o financiamento da educação. E a partir do momento em que esses percentuais foram estabelecidos, também possibilitou às redes públicas estaduais e municipais pensar na carreira dos profissionais da educação. E nós temos claro hoje que não há mais necessidade de novas regulamentações. Nós já temos um arcabouço jurídico, legal, que nos permite organizar as nossas carreiras de tal forma que nós possamos valorizar os profissionais da educação. E eu quero fazer aqui um registro de que nós não podemos tratar da questão da carreira, da carga horária, do cumprimento do piso salarial, sobrecarregando os professores, dizendo que, bom, tem que reduzir isso, tem que reduzir aquilo, tem que punir. Eu acho que nós temos que trabalhar pelo positivo, porque em seguida eu vou mostrar alguns gráficos aqui que denotam que se nós formos analisar o salário dos professores com o nível de formação que eles possuem em nível médio ou superior ou pós-graduação, com os demais trabalhadores, nós vamos perceber que existe uma diferença brutal. Normalmente, os professores recebem abaixo que as outras categorias com o mesmo nível tenham motivação para permanecer se atualizando e qualificando o seu processo pedagógico. Muitos dos temas que nós havíamos previsto aqui para discutir com vocês, Carlos Eduardo já tratou muito bem, com muita pertinência. E nós temos acordo com os conceitos, com as definições e com as orientações que foram dadas aqui. Eu quero trazer aqui o desafio e sabemos que esta será uma tarefa árdua,
porque nós teremos que organizar o nosso orçamento das secretarias municipais de educação de tal sorte que qualquer centavo que entre a mais do que os recursos do Fundeb possam ser direcionados de carreira, como na organização da própria rede pública estadual, pública municipal, as nossas escolas. Sem essa transparência, como disse Carlos Eduardo, vai ficar o sindicato de um lado jogando a culpa no gestor municipal e de outro os professores desmotivados para conseguir fazer o seu trabalho com decência e com qualidade. Então, o primeiro passo, apropriar-se bem do orçamento municipal destinado à educação, aqueles que são recursos do próprio município, agregado àqueles recursos que já vêm carimbados do Ministério da Educação, sejam eles as transferências legais e aquelas transferências voluntárias. Colocar tudo isso na mesa e discutir com os professores, com as comunidades e principalmente com a direção do sindicato, tira o bode da sala, faz com que todos estejam no mesmo patamar de informações. E aí, para com essa história de achar que o gestor está escondendo os recursos, que não quer pagar, que quer penalizar os professores. Então, para essa equiparação, nós temos que, de fato, fazer uma gestão democrática, um debate franco e aberto com a participação dos sujeitos que estão envolvidos com a educação. O próximo ponto, então, que Eduardo já frisou muito bem, o cumprimento da lei do piso, que é o ponto de partida para nós remunerarmos os profissionais do magistério. Isso quer dizer que nós não podemos iniciar uma carreira com um valor inferior para aqueles que possuem o ensino médio modalidade normal. Menor do que isso é ilegal. Agora, como o Carlos Eduardo já colocou aqui, nós fizemos estudos de todos os planos de carreira dos estados do Brasil e estudamos também uma amostra de municípios pequenos, aqueles que possuem até 50 mil habitantes, médios até 150 mil habitantes, todas as capitais de estruturas de carreira. A maioria delas não fez revisão ou adaptação da sua carreira pós a lei do piso, que estabelecia um prazo para que as carreiras fossem adequadas. Resultado disso, grande parte dos gestores não estão cumprindo a lei do piso naquele processo de evolução na carreira. A maioria adequou, grande parte adequam aqueles que possuem apenas no Fundeb. Então, essa é a diferença. E ambos defendem de que essa reformulação da lei do piso também deveria jogar como data base de reajuste do piso para o mês de maio. Hoje é mês de janeiro pela lei. Aqui, então, como eu falava antes, nós tomamos a pesquisa nacional de amostra por domicílio do IBGE, em que fez a pergunta dos professores e demais trabalhadores, o salário médio daqueles que possuem apenas a formação nível médio, modalidade normal, e aqui nós identificamos que no nível médio, modalidade normal, nós temos uma equiparação com os demais trabalhadores em 16 estados da federação. Mas é os professores municipais que nós estamos falando, mas aí a média de todos os municípios daquele estado. Depois nós temos 7 estados que essa diferença vai de 1 a 20%, que os outros trabalhadores recebem a mais com o mesmo nível de formação, nível médio. Temos um número menor de 20% até 60%, que recebem de 20% a 60% mais com o mesmo nível de formação. Quando nós vamos para o nível superior, aí nós percebemos que os demais trabalhadores, não professores, com o nível superior, recebem muito mais, de 41% a 60%, em 24
estados da federação. 14 estados da federação. E só temos um estado em que os municípios... A RDB foi aprovada em 1996. Lá se dizia de que tinha um prazo para elaboração dos planos de carreira. Veio a lei do piso, do Fundeb remarcou isso, depois a lei do piso salarial dizia 2 anos, e aqui o PNE, que deveria ter sido aprovado em 2011, está nos dando agora mais 2 anos. Portanto, não tem mais o plano de carreira. Se existe ou não plano de carreira, se esse plano de carreira ele foi construído com a participação dos demais, dos próprios professores e de conhecimento da comunidade, e tem a situação 4, que diz quando tem plano de carreira efetivamente implementado. Então, felizmente, nós temos o maior percentual, que é no gráfico verde, é daqueles que possuem plano de carreira implementado, plano de carreira efetivo. E eu fiquei impactada hoje, eu e a minha colega, a professora Maria Leda, atendendo a alguns municípios que lá estiveram, conversando conosco sobre plano de carreira e piso, nós ficamos impactados em ver que municípios com uma boa arrecadação e dizem que não possuem plano de carreira, que inicia e termina a carreira com a diferença mínima de 10%. Isso não é mais admissível. Eu acho que é uma tarefa e um desafio que o Ministério da Educação, junto com estados e municípios, tem que dar conta. Como nós vamos poder pensar numa educação de qualidade se os nossos profissionais da educação, mesmo formados em nível superior, pós-graduação, não recebem um salário minimamente compatível com os demais profissionais com o mesmo nível de formação? Então, é um esforço que nós temos que fazer, e eu diria muito mais, é uma disputa que nós temos que fazer no âmbito da gestão municipal. Nós temos que fazer uma disputa com aqueles que regulamentam as leis, seja eles os vereadores nas câmaras de vereadores, os deputados estaduais e o Congresso Nacional. Não é mais possível que impõe uma lei de responsabilidade fiscal quando diz respeito à educação. Nós não podemos aceitar, é necessário alterar essa lei, porque senão todos os gestores vão parar depois do Tribunal de Contas, ter que responder, inclusive, fora da gestão, talvez ter que arcar com recursos por terem assinado e pago além do percentual previsto na Lei da Responsabilidade Fiscal. Nós entendemos, como também já colocou aqui Carlos Eduardo, e nós temos discutido muito lá na SASE, na construção que estamos incumbidos de fazer, do plano do Sistema Nacional de Educação, calcado nas metas da execução do Plano Nacional de Educação. E, nesse sentido, nós entendemos que também o elemento carreira e piso é fundamental para a construção de um sistema. Embora nós tenhamos assegurada a autonomia dos entes federativos, é necessário que a União, enquanto coordenadora de um Sistema Nacional de Educação que será regulamentado após a aprovação do Plano Nacional de Educação, ela tenha alguns parâmetros e alguns referenciais. Não se trata de um modelo pronto, porque aqui nessa sala nós já poderíamos dizer que nenhum município tem a mesma situação e as mesmas condições que o outro. No entanto, alguns parâmetros e alguns referenciais é necessário que sejam definidos, para que os gestores façam planos de carreira que sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Porque, do contrário, passados 2 anos, não paga mais. Ou então acontece que algum gestor elabora um plano à luz das suas próprias ideias e não levando em consideração o quadro situacional daquele município, ou seja, número de alunos, necessidade de professores, a perspectiva da formação e da evolução na carreira é necessário ser considerada para que a gente possa fazer um plano que tenha uma certa durabilidade e principalmente sustentabilidade orçamentária. Então, nós estamos colocando que quando vamos pensar numa carreira, nós temos que estabelecer uma dispersão mínima e máxima
porque é a diferença, a dispersão, é a diferença entre o salário inicial na carreira e o salário possível de ser recebido ao final da carreira, aquele que que consegue evoluir por titulação, tempo de serviço, se existem algumas vantagens pecuniárias, no final da carreira ele chega a um valor X. Então, nós temos que prever isso dentro da nossa realidade orçamentária, das condições e das perspectivas, inclusive, futuras de orçamento. Vocês sabem que os royalties do petróleo, 75% serão destinados à educação. E a orientação dita aqui ontem pelo ministro da Educação é de que os municípios regulamentem os seus recursos advindos dos royalties do petróleo aplicados na valorização dos profissionais da educação, no pagamento, portanto, do salário. E nesse sentido, inclusive, a SASE já tem um modelinho de projeto que vocês podem nos procurar para ajudar vocês nessa regulamentação lá, para encaminhar imediatamente para a Câmara de Vereadores, para não sermos pegos de surpresa daqui a pouco, que esses recursos vão ser colocados para construir escola, para fazer outra coisa, né? A outra questão que está muito evidente nas análises que fizemos é de que quando nós temos uma relação professor-aluno muito baixa, quando nós temos poucos alunos por professor, considerando todos os professores, os profissionais do magistério que compõem a rede de ensino. Portanto, nós temos que tomar o número total de alunos que nós atendemos, dividir por esse número de profissionais e fazer essa relação professor-aluno. Dos estudos feitos, quem tem uma relação professor-aluno menor de 20 alunos por professor, daqui a pouco terá dificuldade de cumprir a carreira e pagar o piso. Então, essa relação professor-aluno é fundamental nos cálculos que nós vamos fazer para estipular uma carreira, assim como também a dispersão, o tamanho da carreira. Nós analisamos planos que têm até 500% de dispersão. É uma verdadeira pirâmide. Só que quando nós vamos verificar a folha de pagamento, a pessoa sai da carreira e não chegou lá nos 500%. Então, é preferível uma carreira um pouco mais curta, com mais estímulos e que, na média do salário, os professores possam receber uma remuneração digna. Aqui nós colocamos um dado do município fictício, pegamos a sua receita, é o município real, mas aqui a gente colocou o município X, porque ficaria constrangedor trazer aqui a realidade do município. E aí a gente trabalhou com uma receita de em torno de 12.800.000, uma relação professor-aluno na média de 18,12 alunos por professor, e pegamos lá, então, os gastos, os investimentos. Então, nós fomos verificar que, em média, gasta 71%, mais ou menos, com a folha de pagamento. Já aqui, nós mantemos a mesma relação professor-aluno, mas diminuímos a dispersão, ficou em torno de 60%, nós já podemos verificar que diminuiu os investimentos com a folha de pagamento. Então, qualquer modificação que nós façamos na dispersão, ou se nós aumentamos o número de alunos por professor, na média, nós vamos perceber que os gastos com a folha, eles se tornam mais reduzidos. Um outro caso aqui, nós colocamos aumentando o número de alunos e mantendo a mesma dispersão de 82%, nós vamos ver, então, que também dá um equilíbrio maior, porque nós gastamos menos com a folha de pagamento, porque aumentamos aqui a relação professor-aluno. Já aqui, nós fazemos um cálculo, trazendo os dados do município com aumento da relação professor-aluno e a diminuição da dispersão. E aí nós vemos uma boa redução no percentual que nós investimos no pagamento dos professores. Então, esse trabalho é importante ser feito, porque às vezes não precisa fazer uma grande alteração, basta fazer uma gestão mais adequada do nosso quadro de profissionais, uma melhor distribuição,
para podermos resolver o problema do gasto com os recursos. A outra questão que nós colocamos aqui, para finalizar, é de que a secretaria que nós trabalhamos, de articulação com sistemas de ensino, ela está concluindo um sistema de apoio à elaboração e à gestão dos planos de carreira. É um sistema bastante complexo. Carlos Eduardo participou, boa parte, deu muitas opiniões, porque conhece também a realidade dos municípios, e nós deixamos um sistema construído bastante flexível para ser usado por qualquer situação de município e por as diferentes estruturas de plano de carreira. O que esse sistema vai permitir? Inclusive, ele vai ser entregue para teste amanhã. Nós gostaríamos de já ter apresentado ele nessa oportunidade. No entanto, como nós dependemos da diretoria de tecnologia da informação, que é quem trabalha, de fato, com as ferramentas para organizar o sistema, eles tiveram um atraso para a entrega. Então, o nosso diretor, que estaria aqui hoje, ele ficou em Brasília para amanhã começar a testar esse sistema para ver se ele já está em condições de ser disponibilizado. E aí, já conversamos com o Carlos Eduardo, ele vai estar aqui na plataforma do Conviva para auxiliar na gestão e na elaboração dos planos de carreira. E esse sistema, ele vai permitir que vocês cadastrem o seu plano de carreira, todos os profissionais que vocês têm hoje na rede, e aí façam os cálculos do quanto isso custa com esse plano que vocês têm, e aí vocês podem, inclusive, copiar, exportar e importar os dados das carreiras, de outras carreiras, para fazer um exercício de simulação de sustentabilidade do plano. Vocês podem, por exemplo, pegar a questão dos percentuais de outro plano de carreira para a titulação, assim como podem importar os dados sobre a avaliação de desempenho de outro plano de carreira e montar o seu plano de carreira, fazer todos os exercícios que permitam visualizar qual é a estrutura de carreira mais adequada para o município. Então, esse sistema de gestão, nós vamos também construir depois uma rede de assessores que vão estar trabalhando com as regionais da Undime para chegar até os municípios e orientar a essa simulação dos planos de carreira, adequação e todas as orientações. Então, é um sistema novo, acredito que será extremamente útil e que facilitará bastante aos gestores na organização desse tema hoje tão complexo, mas extremamente necessário para nós construirmos carreiras que valorizem os profissionais da educação, que estimulem a permanência e a atração de bons profissionais e que, acima de tudo, qualifiquem o nosso ensino nas redes públicas municipais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e ainda me coloco à disposição caso queiram dialogar sobre alguma questão que ainda, até o momento, não foram respondidas ou colocadas nas nossas duas intervenções. Obrigada. Bem, nós vamos iniciar agora o debate, né? Antes de iniciar, Lúcia, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a tua fala e dizer assim da questão que para nós é urgente, essa questão que você levanta inicialmente. Aqui, Lúcia. Tá. Aqui, do lado. Aonde? No palco, aqui no palco. Tá bem, pode falar. Que essa questão que você colocou inicialmente da necessidade de reformulação da lei do piso. Você apresentou duas propostas, do CNTE e a dos governadores, mas eu queria que você soubesse e transmitisse isso já a toda a equipe da SAS e ao próprio ministro, do quão urgente isso é para nós, gestores municipais.
porque a cada ano é uma nova aflição, a cada início de ano é uma aflição para nós gestores, essa indefinição da questão do piso, né? E a gente se ressente, por exemplo, o valor do custo aluno Fundeb, a lei é muito clara e explícita quando determina que é por ato a portaria do ministro que estabelece aquele valor. No entanto, já o piso do professor, nós não temos nenhum ato normativo em relação a isso. Então, assim, é uma nota no site do Ministério, mas não é um ato formal, não é uma portaria do ministro, justamente pela dubiedade na interpretação da lei, né? E a gente percebe essa falha na legislação, que ela não determina que, como, de forma mais precisa, deve ser feito esse reajuste e por quem, o reajuste não, o estabelecimento do piso. E a outra questão que eu gostaria que vocês refletissem, por último, a equipe da SASE, né, sobre essa questão nesses ensaios que vocês fizeram de simulações, que assim, a gente entende que o Fundeb ele foi criado, né, com o Fundef, e naquela lógica tinha toda uma lógica em torno da média, da proporção de 1 para 25. Ele foi todo construído em torno de um professor para uma média ideal de 25 alunos, né, e estabelecia um parâmetro mínimo de 60% para as despesas com docência e 40% para manutenção, né? Isso foi bem antes da lei do piso. Queria dizer que de lá para cá houve muitas mudanças de cenário. Uma delas é a questão da própria necessidade de ampliação do atendimento da educação infantil. E aí na educação infantil essa proporção já não é 1 para 25, porque nós sabemos o professor de creche e o professor de pré-escola, essa proporção pelo próprio Conselho Nacional, ela é bem menor, né? Então você não dá para trabalhar, e aí nessa proporção aluno-professor, você há de contabilizar também a questão dos gestores, também, gestores, equipe pedagógica, equipe da secretaria, que também estão embutidos nesse cálculo, né? E também tem um outro advento da questão do 1/3 da jornada de planejamento, que isso também implicou na necessidade de contratação de mais horas de profissionais. Então, são duas mudanças que, quando a lei do Fundef e depois o Fundeb foi criada, ele não levou em consideração. Então, essa proporção que eu vejo de vocês, a melhor que vocês mais se aproximam, onde o município consegue gastar 60% do Fundeb com o pagamento dos professores, é uma que você trabalha com a relação de 22 alunos por professor. Queria dizer que isso está muito longe da realidade, pelo menos do município que eu sou secretário, e eu acredito que da realidade da maioria dos municípios que estão nessa plateia. Nós não conseguimos otimizar, por mais que você faça um trabalho de nucleação, né? Você não consegue otimizar, considerando esses profissionais que existem na rede, de gestores e coordenadores e equipe técnica pedagógica da secretaria, você não consegue otimizar essa relação para ter um ideal de um professor, a média municipal de um professor para cada 22 alunos. Então, eu gostaria que vocês repensassem esses cálculos que vocês estão fazendo. Eu gostaria agora de abrir para debate, né, e gostaria que os primeiros inscritos, um bloco de 3 questões. Muito mais um Marcelo de Placa, Estado do Pará. Na verdade, nós estamos fazendo o papel de cavaleiro do Apocalipse. Se é que me entendam, nós somos os portadores das más notícias. Porque nós estamos sobre os nossos ombros com a responsabilidade de sentar à mesa e dizer que desse jeito que está, não pode. Enquanto, na minha opinião, isso é minha, a gente está discutindo um Plano Nacional de Educação há mais de 2 anos, 4 anos, e não se aprova. Revisão do índice do piso, do valor aluno, isso tem mais de 3 anos sendo discutido. E não se aprova. Lembro que o governo da presidente tem a maioria no Congresso. Por que não aprova isso? Porque falta vontade política. Tem mais. De cada 10 municípios do meu estado, 7 já trocaram secretários. E vão trocar. Porque não tem como manter uma rede. Tem problema de gestão? Tem. Claro que tem. Mas, fora os problemas de gestão, como nós vamos conseguir, com esse sistema de financiamento, equiparar o salário dos professores ao mesmo nível de formação de outros profissionais? Se nós temos que ir lá, reformular algo que já dá direito para eles, né? Para dizer que não tem condição. Se nós não discutirmos o financiamento da educação de maneira séria,
e com maior participação dos municípios no bolo do recurso, nós nunca vamos conseguir isso. Porque daqui 3 anos, 4 anos, outros governos e outros secretários vão estar sentando e discutindo de novo isso que nós estamos discutindo, que já foi discutido no passado. Então isso é triste. Nós vamos fazer? Vamos, porque nós temos responsabilidade de fazer gestão, de pagar em dia com aquilo que nós podemos. Agora é lamentável que muitas das coisas que já poderiam estar sendo feitas não estão. Não estão, e isso arca os municípios, prefeitos, secretários com essa responsabilidade. Por último, eu quero parabenizar o trabalho da SASE, porque a SASE tem sido um parceiro técnico que não tem recurso, técnico muito importante para os municípios, porque oferecem ferramentas, principalmente para os municípios menores, como é o meu, e o Fundeb de 2014 meu foi menor que o de 2012. Menor, com o mesmo número de alunos, um pouquinho mais. Como eu vou pagar o salário? E aí não é um problema de gestão, aí é um problema financeiro, de recurso. E aí a gente tem que levar isso, eu acho que desse encontro tinha que tirar um indicativo. Ou implanta-se o custo aluno qualidade inicial já no ano que vem, e daqui no 2015, 2016, o custo aluno qualidade, com o recurso do Fundeb, com o valor aluno que seja ideal, ou nós vamos tudo para o buraco de novo. E aí não tem como valorizar professor, não tem como oferecer uma educação de qualidade, que aí está discutindo, com o que está sendo ofertado hoje. Então isso é um desabafo, e boa noite a todos. Alguma inscrição? Alguma pergunta? Aqui. Pois não, Justina. Tem alguém falando, não? Desculpa. Bom, eu gostaria de parabenizar Lúcia pela sua fala, mas queria fazer 2 ponderações. A primeira é, primeiro, parabenizar porque uma representante do MEC está aqui a defender, como eu faço há cerca de 4 anos, a desvinculação das despesas com profissionais de magistério da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive porque a gente sabe que há uma hierarquia entre as leis, né, e são normas do direito, as leis específicas, as leis mais recentes, se sobrepõem às mais antigas e às mais gerais. Então, acho que por aí a gente dá para trabalhar isto e conseguir esta reviravolta benéfica à educação brasileira. Mas eu queria também, Lúcia, pedir mais uma coisa à SASE, ao MEC, que nos ajude no sentido de garantir que os recursos da educação, assim como determina o artigo 69, parágrafos 5º e 6º da LDB, que de fato esses recursos sejam geridos pelos secretários municipais de educação. Em 2009, quando fizemos o Fórum Nacional da Undime em Curitiba, precedidos por 11 encontros estaduais, estive presente em 9 deles. De todos esses encontros saiu essa proposta de que o MEC encampasse essa luta, a exemplo do que já acontece na saúde, porque município do Brasil, qualquer um, que o gestor da saúde não seja o gestor pleno dos recursos da área, deixam de receber recursos federais. Por que não fazer o mesmo com a educação? E agora mesmo nós estamos vivendo um caso, eu estou vivendo uma situação específica, queria compartilhar a título de ilustração, contratos do Proinfância com a FNDE, seja para aquisição de ônibus, seja para a construção de escolas. Eu sou gestora plena dos recursos, eu tenho CNPJ, eu licito, eu contrato, eu pago. Quando é recurso federal, tem que ser o prefeito. Se o prefeito não empenhar no gabinete, eu não posso executar a obra. O prefeito não tem orçamento para empenhar a obra. O MEC, ou FNDE, faz contrato direto com os secretários de Estado de Educação, não passa pelo governador. Porque os municípios que, como o nosso, têm autonomia de gestão plena, não podem fazer o mesmo. Porque no município onde eu sou gestora, eu contrato, eu licito, eu pago e respondo por erros e acertos. Por que eu não posso fazer direto com o MEC FNDE? Tem que passar pelo prefeito. Agora nós estamos sem poder receber os ônibus, houve financiamento, porque a empresa diz, eu só aceito o empenho se for pelo prefeito. O prefeito não tem orçamento para empenhar no seu gabinete. O empenho há de ser na educação, porque se for empenhado por ele, eu não posso pagar com o dinheiro da educação. Então, está na hora de se reconhecer também que alguns municípios, os que têm esta condição, que têm os secretários de Estado,
possam também fazer contratos diretos e não mais depender de um gabinete, não é? Porque nós temos autonomia. E a outra coisa, Lúcia, então isso, o cumprimento do artigo 69 da LDB, enquanto os gestores forem dependentes de secretários de finanças ou de contadores, municípios pequenos, não tem nem secretário, é contador. E os gestores, os secretários de educação, tenho pena dos que vivem este fato, apenas assinam os cheques para pagar nem sabe o quê. É verdade? Não sabem nem o que estão pagando, isso é grave, isso é perigoso. Somente quando os recursos foram geridos pelo secretário, ele sabe quanto tem, o rendimento do recurso não utilizado, das aplicações, é da pasta da educação, hoje fica diluído lá dentro, ninguém entende sequer o rendimento. Então, isto é uma questão urgente, e a gente, desde 2009, eu presidia um DIM nacional à época, que a gente deixou este pleito para o MEC. E, por fim, uma pergunta, Lúcia. A gente vai fazer aqui, conforme o Carlos Eduardo colocou com muita precisão, a gente vai fazer simulações para estudos de impacto financeiro sobre os planos de carreira que haveremos de revisar e ou elaborar. Quando chegam os recursos do petróleo, para eu saber quando posso contar com eles para pagar professor, isso faz parte desse estudo de impacto financeiro. Quando minha receita vai ser maior? Quando efetivamente esses recursos estarão na conta de cada ente federativo? Eram essas as perguntas, muito obrigada. Você prefere responder? Oi. Vamos encerrar esse bloco, a Lúcia vai fazer o comentário, depois a gente abre outro bloco. Eu queria agradecer a contribuição, revela que vocês, de fato, estão muito apropriados dos limites e dos desafios que vocês enfrentam no dia a dia para gerir os recursos insuficientes que nós temos para a educação. Aqui, eu acho que muito bem colocado, ele falou que a relação professor-aluno, na maioria dos municípios, ainda é muito baixa, por conta das especificidades que nós temos e dos cargos que nós precisamos ter para a direção, para a coordenação, para as equipes pedagógicas das secretarias. E, de fato, eu não citei aqui, mas após a instituição da lei do Fundef, havia uma regulamentação nacional que dizia quantos alunos deveria se ter por professor. Hoje nós temos diretrizes de carreira que são bastante gerais. Elas não definem efetivamente parâmetros para a organização da carreira dos professores e também nessa questão da relação professor-aluno. Há necessidade de uma regulamentação disso, mais clara, para que as gestões possam ser melhor estruturadas. Quanto à questão dessas propostas para mudar a lei do piso, vocês têm que convir de que quem tem que se mobilizar mais e apresentar de forma mais clara ao Congresso Nacional uma proposta de alteração é a sociedade. Porque se o governo propõe uma alteração unilateral, o que significa dizer? Aprovou recentemente uma lei que estipula um piso depois de uma luta histórica dos professores e esse próprio governo agora propõe uma alteração. Não é que o governo não entenda isso e não perceba de que, com os recursos que nós possuímos hoje para o financiamento da educação, porque nós não inventamos receitas, são aquelas que existem, que são fruto do pagamento dos impostos que toda a população, a sociedade brasileira, paga anualmente para que o governo tenha esse percentual destinado ao financiamento da educação. Então, é necessário, sim, que tenhamos uma mobilização e os gestores municipais, os prefeitos, terão que sustentar também uma proposta para garantir a alteração bem pensada, bem planejada, para que se possa melhor gerir os recursos. A presidenta propor isso, por ela, o que a sociedade brasileira vai dizer? De um lado, a presidenta defende 75% dos recursos dos royalties do petróleo para o pagamento, para o financiamento da educação, especialmente para o pagamento de professores, como disse aqui o nosso ministro ontem, e de outro, ela propõe uma alteração
na lei do piso. Então, eu acho que nós podemos caminhar, a partir da aprovação da lei do Plano Nacional de Educação, junto, e a SASE é parceira, porque o nosso secretário de Educação não se cansa de falar de que nós temos que estabelecer alguns critérios para aqueles municípios que têm uma gestão mais bem organizada e que não têm recursos suficientes para valorizar os profissionais da educação. Ele não se cansa de defender isso junto ao ministro, nos fóruns que acontecem com os prefeitos, com os governadores, porque, de fato, nós temos que nos unir nessa direção para conseguir concretizar isso. Quanto à pergunta dos royalties do petróleo e quanto vai chegar aos municípios, eu não tenho uma resposta definitiva, mas acredito que já esteja entrando algum recurso, né, professora Leda, dos royalties do petróleo. No entanto, nós temos que nos antecipar e por isso fazer esse registro. Inclusive, nós temos um modelo de projetinho de lei que vocês podem se antecipar, ficar com ele pronto, para quando começar a chegar algum recurso no município, já ter uma regulamentação de que este venha carimbado para a gente pagar a folha de pagamento, por exemplo, que é o que nós defendemos enquanto SASE, por percebermos essa dificuldade com os recursos que hoje os municípios dispõem para pagamento da folha. Então, nesse sentido, é importante que o gestor já se adiante, fique alerta. Nós podemos, quem tiver interesse, deixar um e-mail amanhã na do nosso atendimento aqui do MEC, nós estaremos lá, e aí depois nós podemos mandar por e-mail essa sugestão de um projetinho de lei que vocês já podem encaminhar. Tem alguns municípios que já estão correndo atrás disso. Bem, vamos abrir um novo bloco. Nós já temos a inscrição aqui do professor Carlos Eduardo Sanches. Oi. Mas quem mais gostaria de se inscrever para esse bloco? Professor aqui. Vamos com uma terceira pessoa. Tem mais alguém que tem interesse para fecharmos o bloco? Só 2 inscrições. Então, começa lá com o professor aqui. A terceira inscrição e a gente fecha esse bloco, tá bom? Posso? Pode. Jariones de Xinguara, Pará. Assim, a gente está falando um pouco de financiamento e gestão e engloba-se tudo isso. Eu gostaria de entender uma coisa. Se a SASE poderia interferir ou colaborar com a seguinte situação. Ano passado a gente teve propriamente dentro do ano, 3 portarias que falavam de valores de Fundeb e regulamentava essa questão. Esse ano mais uma portaria que voltou e regulamentou também essa situação. E aí a gente fala de planejamento, mas a gente tem uma mudança um pouco, né, nessa situação do valor ao longo do ano, né? Isso complica, porque você faz um acordo inicial, vamos supor, ali no começo, com a data base, você faz um acordo, chega à frente, uma mudança. Você já fez um acordo com um determinado valor. Então, assim, é claro, está na prerrogativa da lei a mudança de acordo com a posição orçamentária, mas complica muito a administração e complica muito a gente definir valores específicos até para um ano. Quem dirá assim, colocar para 2, 3, 4 anos à frente. Tá? Só um esclarecimento sobre isso. Obrigado. Carlos Eduardo. Na linha do que o secretário acaba de colocar, eu gostaria, não foi levantado, eu preciso levantar aqui. 2011, a Undime Nacional, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, formulou uma proposta e apresentou ao Ministério da Educação, colocando uma alternativa de como reajustar o piso, porque o secretário bem coloca, esta fragilidade que acontece, ela pode se traduzir no futuro, inclusive em um ato de improbidade de vocês e de todos os prefeitos. Qual é a proposta formulada consensualmente por Undime, CNTE, com a presença da campanha? Pegar 50% do crescimento real do montante do Fundeb do tamanho do dinheiro que foi depositado nos fundos contábeis estaduais. Então lá no Ceará, cresceu o tamanho do dinheiro no Fundo Contábil Estadual, cresceu 8%.
No Maranhão, hipoteticamente, cresceu 2. No Paraná, cresceu 8. Quanto que dá a média nacional? Dá X. Pegar 50% disso, e sobre esses 50% acresceu o INPC. Porque se a gente quer valorizar, só a inflação não vai dar. Essa proposta, um DIME CNTE, foram simular em diferentes regiões do país. E isso cabe. Entretanto, essa proposta foi entregue ao Ministério da Educação, a SASE, que fique bem claro, não é a SASE que tem competência para isso. Mas essa proposta foi entregue ao Ministério da Educação, ela cabe, Justina, no Brasil inteiro. Entretanto, ela dorme em berço esplêndido. Professora. Alô, alô. Boa noite a todos e todas. Não. Indo? Tá. Meu nome é Maria Leda, eu sou do MEC. Nós trabalhamos juntas, eu e a Lúcia Caminho. Eu quero fazer uma intervenção, professor Alessio, secretário, para esclarecer uma dúvida sua que pode também esclarecer a dúvida de uma grande parte. Você disse que o MEC não divulga em portaria o índice de reajuste do piso, tá certo? Bom, está na lei, e está na lei do Fundeb e do piso, que ele será reajustado de acordo com o valor aluno-ano, que está na lei do Fundeb. Tem uma nota técnica da CGU, que é a nota técnica número 36, que analisou e estabeleceu como que seria esse cálculo. Então, estabeleceu que seria o valor do ano em curso dividido pelo valor do ano anterior. E se chegaria a esse índice. Bom, de posse disso, e com base na Constituição Federal, que dá autonomia aos entes federativos, então não há necessidade do MEC fazer portaria, nada disso, dizendo o índice será de tanto. Porque qualquer ente federativo pode fazer esse cálculo. Pega o valor aluno-ano do ano em curso, no caso que nós tivemos no 2013, divide pelo valor aluno-ano de 2012, fazendo isso, vocês vão encontrar lá 0,8,32, que é 8,32%. Aí o MEC, apenas para poder auxiliar os entes federativos, divulga em forma de notícia o índice de reajuste do piso para o ano de 2014 é de 8,32%. Então, é só esse esclarecimento que eu estou dando, porque não há necessidade do MEC fazer isso formalmente, porque é em respeito à autonomia dos entes federativos que o MEC não faz isso. Obrigada. Não, pode comentar. Essa questão de diversas portarias, do planejamento orçamentário, que são pegos de surpresa, para nós também, lá do Ministério da Educação, às vezes uma situação muito complicada, porque nós vimos orientando os municípios e divulgando um determinado percentual, tentando fazer as adequações, e daqui a pouco é a mais ou é a menos, e aí a conta não fecha. Mas acontece que o próprio FNDE é a Fazenda, planejamento do orçamento, e a Fazenda que define e faz as previsões orçamentais. Então, ela vai regulamentando de acordo com o crescimento da receita, ou então, quando essa previsão não se confirma, acaba divulgando outra portaria. Então, nós não temos muito, digamos assim, não cabe à SASE, ou a SASE não tem essa competência. Se vocês fizerem essa pergunta para o Wander, do FNDE, ele vai explicar um pouco melhor pela trajetória de como foi se constituindo essa situação. Então, vem e depende muito mais de quem é responsável
pelo bolo orçamentário da União, e não é o Ministério da Educação que às vezes pode definir qual é a fatia que vai efetivamente ser executada na folha da educação. Então, tem essa prerrogativa também que às vezes não conseguimos incidir. Mas, de qualquer forma, todas essas questões que vocês colocaram, e de forma muito pertinente, Carlos Eduardo lembrava de 2011, que já havia essa movimentação, mas ela não foi suficiente, né, Carlos Eduardo? No ano passado também teve esse movimento dos governadores, mas lá pelas tantas ninguém quis assumir, né, Carlos Eduardo? Ninguém quis assumir, diziam para o MEC, não, tem que ser isso aqui, tem que ser... Mas quando chegou na hora de apresentar, de junto ao Congresso Nacional para modificar, não, eu não vou apresentar enquanto... Teve várias questões que o ministro da Educação dialogou, a SASE dialogou por meio do nosso secretário Binho fez esse debate com os gestores, mas é um assunto bastante delicado porque envolve muitos aspectos e fatores que precisam ser considerados. Mas é uma luta importante, eu acho que é uma tarefa de todos nós, e a SASE ela existe justamente para fazer essa mediação e para construir esses referenciais que nós consideramos fundamentais para a organização da gestão das pessoas. Considerou as 3. Eu queria só fazer uma observação, já que a professora citou, né? Assim, eu confesso que é o meu sentimento de sentir essa ausência, essa lacuna na legislação. Eu não entendo que um ato normativo que institua o valor do piso, por mais que eu saiba a fórmula, ele venha ferir a autonomia dos demais entes federativos, até porque o piso, a lei estabelece como um piso nacional. E eu acredito que essa ausência da publicação de um ato que a própria lei poderia já determinar que ficaria a cargo da União fazer esse cálculo e publicizar esse valor, é que gera interpretações diferentes, apesar de ter esse parecido da CGU, a CNTE chega com um cálculo calculado de uma forma, considera valor estimado menos valor real e faz um cálculo de um jeito. No site do Ministério a gente tem publicado outros valores que levam em consideração a regra que ele vem utilizando nos últimos 2 anos, né? Eu só sinto esse clima de incerteza, que eu acredito que todo ato público ele deve ser um ato formal, instituído. Eu acho que é uma ausência, não é uma crítica ao Ministério, é uma ausência na legislação do Fundeb. E eu não entendo que fira o fato de ter um ato anual do Ministério da Educação formalizando o valor do piso, eu não entendo que interfira, uma vez que o piso é um piso nacional. Ok. Eu vou levar a sua observação. Mas eu esqueci de fazer mais um esclarecimento. Essa portaria interministerial, ela sai com base na publicação, cálculos, à medida da arrecadação, como o Lúcia falou, mas essa arrecadação, e também o professor, o secretário aqui falou também, mas essa arrecadação, ela oscila. Então, no mês de dezembro, às vezes a gente tem 3 portarias, só no mês de dezembro. E já houve ano que a portaria que ficou valendo foi do mês de novembro. Então, vocês têm que acompanhar cotidianamente para ver qual foi a última portaria. A do ano passado foi publicada no dia 27 de dezembro, né? Então, essa portaria, a última de dezembro uma descrição. Então, fechamos com você, né? Tem uma última aqui. Já que o espaço é para debate, né, eu quero discordar da representante do MEC, porque, geralmente, o secretário de Educação, desculpe se é um desabafo, mas eu acho que tem uma educação lá em Brasília e tem outra nos municípios. Porque a educação lá em Brasília, tudo bem, a gente sabe que quem faz as leis não está na sala de aula. Mas determinar um repasse de reajuste salarial no mês de janeiro, isso é o fim da picada. Porque mês de janeiro, Câmara está... Quem que tem que administrar e gerenciar tudo isso somos nós no município. Desculpe pelo desabafo. Bem, o informe... Nós pedimos gentilmente que foi entregue uma pesquisa sobre o sistema de ensino e apostilamento, que está na pasta de vocês, e nós gostaríamos que vocês respondessem e entregassem posteriormente no estande da ação educativa. E na saída eu pediria muita calma, porque está havendo a oficina aqui do lado, que a gente fosse saindo devagar e será computada a frequência, lá, o controle de barras. Então eu pediria que a gente, quando encerrar, que a gente saia
devagar, com calma e em silêncio, para não atrapalhar a tua oficina. No mais, a gente gostaria de agradecer a SAS, na pessoa do Bill Marx, uma pessoa muito cara para nós, e em especial a você, Lúcia. Parabéns pela palestra, tá bom? Um grande abraço e obrigado a todos pela presença e pela participação. Muito obrigado, pessoal. Bom apetite, bom jantar.